Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus esteja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Dime suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é Fundamentos Proféticos. Na verdade, esse tema vai envolver alguns assuntos, que fazem para entender muitas passagens da Bíblia. E primeiro nós temos que entender que quando Deus cria todas as coisas e ocorre o pecado, Deus traçou um plano, a gente chama plano da redenção. Nesse plano, Deus, decidiu usar também pessoas para ajudar, na pregação do evangelho. E essas pessoas são chamadas geralmente profetas, né? E aqui tem o caso de Isaías, né? Isaías recebeu um chamado, Deus o convocou para que ele pudesse levar uma mensagem, ao povo de Israel. Isaías 6:8 diz, que em dado momento ele teve uma visão de Deus e disse que depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus, quando fala, fala sempre nós, né? Plural, né? Então é um só Deus, mas são mais de uma pessoa, dentro da divindade. João 17:18 diz: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Então, Jesus foi enviado por Deus, na divindade, né? Então, foi tomada essa decisão e Jesus, um dos membros da divindade, veio e tornou-se ser humano, enviado pelo Pai, enviado por Deus. Né? E em dado momento, Jesus também diz: Agora eu vou enviar vocês também ao mundo. Então, nós somos convocados também para cumprir a nossa parte. Deus quer salvar todos aqueles que puderem ser salvos. Jeremias 25:4 diz: Também vos enviou o Senhor todos os seus servos. Quem são? Os profetas, como eu tinha falado. Então, Deus envia os profetas. Esses profetas são representados hoje por a Bíblia, essa Bíblia que nós conhecemos, madrugando, enviando-os, mas vós não escutaste. Então, Deus envia a mensagem, mas nem todos vão aceitar essa mensagem. Deus já está ciente disso, sempre soube, né? Mas mesmo assim, ele envia mensagem para todos. E diz que nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Então, aqui é uma tomada de decisão que as pessoas têm que tomar ao conhecer a verdade. Elas têm que tomar a decisão se elas vão ouvir. Ouvir para Deus significa aceitar. Gálatas 4:4-5 também Deus mostra que, apesar das coisas que acontecem na nossa vida pessoal, nos países, nas nações, como um todo, Deus está conduzindo todas as coisas para a salvação da humanidade. E aqui diz em Gálatas 4:4-5: Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus vem para substituir Adão. Né? E aí ele nasce de mulher, nasce sob a lei e teve que viver de acordo com a lei. Para fazer o quê? Para remir os que estavam debaixo da lei. Então aqui não diz que Jesus diz, É, aqui fala que nós vamos receber a adoção de filhos por causa de Jesus. Então, esse plano da redenção envolve, um chamado, e cada um que recebe esse chamado tem uma parte a cumprir. João 6:44-47 diz assim: Jesus chega e diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, como é que Deus traz a gente? Através da pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho, as pessoas são convidadas. E aqueles que aceitam, aquelas que ouvem, essas pessoas que foram enviadas, eles passam a fazer parte, do povo de Deus. E diz que aqueles que vêm a Jesus e permanecem com Jesus, Jesus diz: Eu ressuscitarei no último dia. Então, mesmo mortos, essas pessoas, estão, na promessa que um dia elas vão ressuscitar. E está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, Deus envolve, a história da nossa vida, de maneira que nós temos a oportunidade de conhecer a verdade. E essa verdade tem que nos levar o quê? Para Jesus. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Então, este tem visto ao Pai. Então, Jesus, a Bíblia fala em outras passagens que ninguém nunca viu o Deus o Pai, a não ser o Deus unigênito, ou seja, ele, o próprio Jesus, que o revelou. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, Jesus fala que crer não é só sentido
no sentido formal, né? No sentido de crença que as pessoas às vezes colocam, né? Crer aqui para Deus é seguir, obedecer. João 14:26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então Deus também envia o Espírito Santo. Enviou Jesus para cumprir uma parte do plano da redenção. Jesus cumpriu. Depois Deus envia o que? O Espírito Santo, né? Enviado o quê? Em nome de Jesus. Então Jesus garante a vinda do Espírito Santo para nós. E este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o propósito do Espírito Santo é nos ensinar e nos guiar. Então, como é que nós somos ensinados e guiados? Lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, o Espírito Santo vai nos conduzindo. Então, aqui nós podemos ver a história de Isaías. Isaías 6:1-3 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, no céu existe um trono do nosso ser, Senhor e Salvador, né? Deus, o Pai. Diz que a cauda do seu manto enchia o templo, mostrando a grandeza de Deus, né? Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Serafins são seres, né, que têm 6 asas. E com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés e com 2 voavam. Então, reverência, né? Respeito a Deus. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, um dos papéis, né, dos anjos, né, dar glória e dar louvor a Deus. Isaías 6:5-7 diz: E então disse eu, quando depois que ele teve essa visão, ele disse: ai de mim, estou perdido. Nós, quando mais nos aproximamos de Deus, nós vamos entender quão pecadores nós somos. Porque sou um homem de lábios impuros, isso é nosso estado, né, ser humano. E habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que glória, que bênção. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, e tirada do altar com antenais, né? Vamos daqui a pouco entender que altar é esse. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada, o teu pecado, tá vendo? Então aqui, tirada significa que você tem pecado e ele é retirado. E é expiado, significa, né, que foi apagado. Tudo isso por causa de Jesus, por causa do Cordeiro, né? Êxodo 45 diz: porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então, no templo, tinha 2 lugares, né? Lugar santo e lugar santíssimo. No lugar santo tinha o quê? Esse altar que ficava em frente ao véu, e tinha também os pães, né? 12 pães, também tinha um candelabro, né? E que era no lugar santo. E diz que esse altar, né? Ele serve, né? Nós vamos ver depois que para as orações do povo de Deus. Quando a gente ora, vai lá para o santuário de Deus e perante esse altar, perante Deus. Apocalipse 8:3-4 diz assim: e vi outro anjo e pôs-se junto ao altar. Então, ó, o altar aqui novamente. Aqui já a visão, né? Outra visão. Tendo um incensário de ouro, ó, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Então, se nós oramos a Deus, nossas orações vão para onde? Para esse altar, né, de ouro que tem lá no céu, que está diante do trono de Deus. Então, Deus está acompanhando, né, e acompanhando nossas orações. E a fumaça do incenso subiu com o quê? Com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, Deus mostra, né, com essas visões, que as orações nossas, elas alcançam a Deus, nosso Deus e Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui também conta que Deus, né, cada anjo, né, classe de anjos, tem papéis, né? Assim como cada um de nós também fomos criados para desempenhar papéis. Gênesis 3:14-15 diz que quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou anjos lá para proteger, para não deixar eles invadir o lugar. Diz que então o Senhor disse à serpente. Então Deus fez uma promessa para a serpente. Essa serpente aqui nós sabemos, né, que é Satanás. Porquanto você fizesse isso, maldita serás mais do que toda a fera. Então Deus amaldiçoou a serpente, mais do que todos os animais do campo.
Sob o teu ventre andarás e como pó comerás todos os dias da tua vida. Então, isso ainda hoje acontece, mostrando, né, que os descendentes da serpente têm esse comportamento. E diz: e porém inimizade entre ti e a mulher. Né? Entre ti é Satanás, que é a antiga serpente, e a mulher, né, tanto é a Eva, né, como também a igreja no futuro. E entre a tua semente, Satanás tem pessoas que seguem a ele. Então vai ter conflito, né, entre as pessoas que seguem Satanás e a sua semente. A semente aqui é Jesus, que é a semente prometida para salvar a humanidade. A Bíblia diz, né, Deus revela que Jesus vai ferir a cabeça, né, da serpente. Ele vai destruir Satanás. E Satanás vai ferir o calcanhar de Jesus, que é a semente. Isso nós podemos ver, meus irmãos. Toda a Bíblia é para explicar isso aqui, essa profecia aqui, a primeira profecia que foi dada. Em Gênesis 3, 23, 24, né, diz também: o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim, né, Adão e Eva, né, do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Então eles perderam a moradia. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Então colocou o quê? Guardas. Tinha um papel de guardas aqui. Uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus impediu, né, que Adão e Eva tivesse acesso à árvore da vida para não ser um pecador imortal. 1 Crônicas, né, 21:16 diz assim: levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra os anjos. Então, os anjos, eles têm armas. Nós podemos dizer que essas armas são espadas. E elas têm um propósito para que Deus tenha dado essas espadas para eles. Então, Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Em 1 Crônicas 21:16 diz assim: então Davi edificou ali um altar ao Senhor. Então ele reconheceu que a situação era difícil, né? Então ele fez um altar e ofereceu nele holocausto e sacrifício pacífico. Quando a gente faz holocausto e sacrifício pacífico, nós estamos lembrando o que? A Deus de Jesus. Que Jesus é o Cordeiro Pascal. É o verdadeiro sacrifício. Então, quando a gente faz isso, nós estamos trazendo a lembrança de Deus, né? O Jesus. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Então Deus, Davi tinha cometido erro, né? Erro era grave, né? Mas Deus, quando a gente se arrepende e é sincero, Deus perdoa a gente. Assim como fez com Davi. E o Senhor deu uma ordem ao anjo, ó, e ele tornou a sua espada a bainha. Então o anjo, quando tinha desembaiado a bainha, começou a morrer gente. Então essa é uma espada, é de fato uma espada. As pessoas que dizem, não, isso aí é figurativo, isso aí não é verdade, né? Isso aí não, é só metáfora. Não se engane. Quando é profecia, quando é metáfora, Deus, né, mostra que é. Aqui não tem nada de metáfora, aqui não. Né? Aqui está sendo revelada uma história. Davi fez aquilo que ele tinha feito ali. Então os anjos também fez aquilo também. E a ordem dada por Deus também, ela foi cumprida. Então Apocalipse 12, 7-9, para a gente relembrar aqui, que Satanás, né, ele morava no céu e lá ele quis, né, alcançar um poder que a ele não pertencia. E aí Deus não aceitou isso. Então a gente fica pensando que Deus, né, Deus tem limite para tudo, viu? Tanto para as pessoas como para as nações. Então Deus não aceitou a proposta de Satanás. E houve o quê? Batalha no céu. Batalha, que batalha é essa? Alguns dizem, não, é figurada, né? Não. Anjos têm espadas, e essas espadas, né, representam poderes. E eles têm poder de matar gente, né? Então, os anjos lá lutaram. E diz que Miguel, que é o nome de Jesus, como divino, antes de se tornar ser humano, significa aquele que é como Deus, né? E os seus anjos batalhavam contra o dragão. Então, houve uma guerra real, assim como dois exércitos lutam. E só que os poderes aqui são muito maiores, né? Então, contra o dragão, e batalhavam o dragão com seus anjos. E diz aqui que nessa batalha, né, Satanás, né, que é o dragão, não conseguiu prevalecer. E nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então ele foi o quê? Foi expulso. E a Bíblia diz que foi precipitado, ou seja, foi expulso, foi lançado o grande dragão. E a Bíblia ainda diz, mas quem é esse dragão? É a antiga serpente. Que é a antiga serpente? Aquela que enganou Eva. E chamada de quê? Diabo. Diabo significa o quê? Enganador. E Satanás significa adversário.
que engana todo mundo, e ele foi precipitado onde? Na terra. E os seus anjos foram lançados aqui. Por que eles foram precipitados aqui? Porque Adão e Eva aceitaram o domínio de Satanás. Porque senão Satanás tinha sido destruído. Se Adão e Eva não tivessem aceito a Satanás, o pecado, né? Tivesse entrado na humanidade, né? Satanás já tinha sido destruído. Mas como Satanás conseguiu enganar, né, Eva e fez com que Adão caísse, então ele passou a governar aqui a terra. Então ele foi precipitado para cá por causa disso. Ezequiel 10, de 1 a 2, diz assim: depois olhei, e eis que no firmamento estava por cima da cabeça dos querubins. Então agora que aparece a figura de querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Então ele viu um trono. Falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim e enche as tuas mãos de brasas acesas dentro dos querubins. Então pegou o quê? Novamente no altar de incenso, né? Provavelmente o altar de incenso, né? E pegou essas brasas, né, dentre os querubins que espalhava sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Então, aqui, Ezequiel 10, 19, 21, conta um pouco mais aqui. Os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram, as rodas os acompanhavam. Então, eles tinham um artefato, né, que eles conseguiam se deslocar, e esse artefato acompanhava eles. Até agora, até hoje, a gente não entende perfeitamente do que se trata, né? E cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima. Então, a gente sabe aqui que esses anjos, querubins, eles fazem uma coisa se mover, e Deus está acima disso. É como se fosse um meio de locomoção. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel. Junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Antes foi serafim, tinha 6 asas, querubim e o quê? 4 rostos, cada um 4 asas. Agora são 4 asas os querubins. A semelhança das mãos de homem debaixo das suas asas. Então, esses seres, né? Eles são, né, a gente pode dizer que são seres, né? Aqui não diz que são anjos, né? São seres viventes. E Apocalipse 4, de 1 a 3, dá alguns detalhes também. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E o que ele viu depois dentro da porta? E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, está revelando o que? O futuro. O livro do Apocalipse sempre vai revelar o que? O futuro. Logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Então, ele viu o que? O lugar onde estava o trono de Deus. E um assentado sobre o trono. Então, ele viu alguém assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência, ou seja, a aparência é a forma física, né? Semelhante à pedra de jaspe sardônica. Se você for investigar, pode ir no Google, a cor da pedra de jaspe sardônica é esse aqui, ó, um vermelho, né, escuro, né? E diz que a aparência desse ser que estava no trono é esse aí, ó. Então, a gente, quando chegar no céu, nós vamos ter surpresas, né? Podemos ter grandes surpresas da forma física de Deus, né, e de Jesus. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante ao esmeralda. Então, Jesus, né, tem a cor da pele, né, vermelha, sabe? Né? Vermelho, provavelmente. É o que está escrito na Bíblia. Né? Dessa cor aqui, para mim é vermelho. Então, Jesus tornou-se o Filho do Homem. Ele morre e depois vai para o céu para continuar o plano da redenção. Apocalipse 4, de 6 a 8, diz que depois que Jesus vai para o céu, né, acontecem muitas coisas. Diz que havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Né? Então, provavelmente são aqueles querubins. Né? O primeiro animal era semelhante a um leão. Então, algum ser parecido com um leão. A gente vê aí desenho animado, vê filmes de ficção, né? Seres parecidos com um leão, mas que não são leão. Né? O segundo animal semelhante a um bezerro, da mesma forma também. Né? E o terceiro, o animal com o rosto de um homem. Alguns dizem que aqui é metáfora, figurado, né? Que é Apocalipse, né? E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então, ele viu isso aí. Eu tenho certeza que ele viu isso aí. E os 4 animais tinham, cada um por si, né, 6 asas. Então, são o quê?
anjos serafins. E ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. Interessante, né? O que significa esses várias quantidades de olhos, né? Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, eles estavam, né, cantando, dando glórias a Deus, né? E aqui, em Hebreus 1, de 1 a 7, mostra quem é esse ser que ele viu, que estava no trono. A Bíblia diz aqui em Hebreus que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né, a nós falou nesse último dia pelo Filho. Então, Jesus vem pessoalmente, né, representar a Deus, a divindade. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Por que o Filho de Jesus passou a ser herdeiro de tudo? Porque ele sempre foi herdeiro. Ele, sendo divino, já era herdeiro de tudo. E ele, se tornando humano, continuou sendo herdeiro de tudo. Por quem também fez o mundo. Então, o Filho é aquele que fez o mundo, ou seja, o universo. O qual, sendo resplendor da sua glória, resplendor da glória de quem? De Deus, da divindade. Ele resplandece a glória da divindade. A expressa imagem da sua pessoa, no original, é para caráter, ou seja, o núcleo. Ou seja, expressa não há diferença, né? Imagem, né? Ou seja, caráter, núcleo da pessoa divina. Então, Jesus é a própria pessoa divina, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, ele tem essa capacidade de sustentar todas as coisas. Havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado. Por quê? Porque ele assumiu outro papel, né? De tornar-se humano e tornar-se nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Tornar-se também o que? O nosso sacrifício. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, ele está lá no trono junto com Deus o Pai. Feito tanto mais excelente do que anjos, quanto herdou mais excelente nome dos que ele. Então, Jesus, sendo humanos, é mais excelente que qualquer um desses anjos. Porque a qual dos anjos foi dito, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, Deus, né, a ser divino, arrumou um meio, né, de Jesus ser gerado, né, a natureza humana de Jesus. E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então Deus, né, mostra que esse Jesus, esse que se tornou-se humano, é filho dele, filho do Deus, né, do Deus Criador. E outra vez, quando introduz, né, Jesus no mundo, o primogênito diz: todos os anjos de Deus o adoram. Então, quem só pode ser adorado? Só tem que ser Deus. É o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E ele diz: em verdade, quanto aos anjos, diz: o que são os anjos? São espíritos. E seus ministros, né, labaredas de fogo. Então, os anjos, né, eles têm um papel diferente, né, de Jesus. Jesus está, né, representando ao ser divino. Então, o que acontece? O que aconteceu? Aqui a Bíblia dá alguns palpites, né, alguns informes, né, sobre como Lúcifer caiu. Diz lá em Isaías 14, 12 a 15, diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Lúcifer é uma palavra que significa o quê? Portador de luz. Não tem o nome de Lúcifer, né, o nome verdadeiro dele na Bíblia. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então Deus fala que Satanás, né, ele debilitava as nações. Ainda hoje estou debilitando. Né? Tu dizias, né, Satanás dizia: em teu coração subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Então ele queria o quê? Ser Deus, e Deus que se retirasse, né, do lugar, né? Ele queria assumir esse papel, né? No monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Cristo. Então ele queria algo que não pertence a ele. Contudo, Deus diz o que? Contudo, levado serás ao inferno. Na original, Sheol, ou seja, sepultura, ao mais profundo do abismo. O que é o abismo? Se você tiver dúvida, o abismo, sabe o que? A Bíblia fala que a terra é o abismo. Vamos dizer que Gênesis, né? Capítulo 1, verso 3, né? Aqui Deus, no verso 2, na verdade, diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Né? Então Satanás vai ser destruído, meus irmãos, aqui na terra.
Ele vai ser destruído aqui na terra. E a Bíblia diz, Deus falou, ó, você será levado ao céu, ou seja, à sepultura, ao mais profundo do abismo. Ezequiel 28, 14, 18, Deus fala mais detalhes. Quem era Satanás, como ele se comportava. Tu eras o querubim, ou seja, tinha 4 asas, ungido, ou seja, separado para cobrir, e te estabeleci. Então Deus criou ele com esse propósito. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Iniquidade é pecado, transgressão da lei. E a Bíblia explica o quê? Que elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, né? Ou seja, ele tinha aquela capacidade, aqueles dons, talentos, mas ele achava que era algo inerente a si próprio, né? Não tinha vindo de Deus. E Deus fala, né? Que ele se corrompeu por causa do seu próprio resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, né, para que olhem para ti. Então Deus disse que Satanás vai ser lançado num lugar onde as pessoas vão estar, né, olhando para ele. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Então Deus mostra, né, que ele fazendo negociações, né, com outros seres, né, ele começou o quê? Produzir pecado, tornar-se um pecador. E Deus diz que dele, de Satanás, vai sair o quê? Fogo, que vai consumir ele, e ele vai se tornar em cinza sobre a terra, e aos olhos de todas as pessoas que veem. Entende? Então Deus mostra aqui nessas profecias o passado, o presente e o futuro. Isaías 14, né? Deus fala, né, novamente, né? Que Satanás, né? Ele vai ser lançado no abismo, vai ser destruído na terra. E aqui tem o livro Desejado de Todas as Nações, eu recomendo você ler, né? Ou A Verdade sobre os Anjos, para 28, né? De Ellen White. Explica um pouco mais. O próprio Senhor deu a Satanás a sua glória e sabedoria. Quem tinha dado isso para ele? Satanás. Era Deus, né? Tornando um querubim cobridor, bom, nobre, extraordinariamente formoso, entre os habitantes do céu, excluindo o próprio Cristo, né? Foi Satanás, durante algum tempo, mais honrado de Deus. Então, era o ser mais honrado. Né? Não entrava Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, né? Mais elevado em poder e glória. Então, dos seres criados, ele é o mais elevado em poder e glória. No original fala Lúcifer, significa filho da alva, sobrepujando em glória todos os anjos que rodeavam o trono. Então ele tinha glória, né? Não tinha majestade, mas ele queria também a majestade. Estava ligado pelos mais laços íntimos ao Filho de Deus. Então ele obedecia, né, às ordens e comandos de Jesus. Mas chega um momento, né, que ele rejeita isso. O Patriarca Profeta explica, né, descontente com a posição que Satanás ocupava, né? Ou seja, ele era o mais elevado, né, poder, ainda estava descontente. Apesar de ser mais honrado do que a hóstia celestial, ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Então essa homenagem era o quê? Devida a Jesus. Ele não queria aceitar que Jesus era o Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições de fidelidade de todos os seres criados, o que ele fazia? Se esforçou em consistiu em obter para si o serviço e lealdade dele. Então, começou a enganá-los, né, e trazer eles para o lado dele. Cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido aqui a seu filho. Por que Deus tinha conferido essa glória a seu filho? Porque ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. E iria também se tornar o quê? Filho. Esse príncipe dos anjos aspirou o poder que era a prerrogativa de quem? De Cristo. Que poder? O poder divino, o poder de Criador. Né? Então, o que é que houve? Nós vimos que houve o quê? Batalha no céu. Começou com a guerra. Né? E Satanás tornou-se o quê? O dragão. E houve essa batalha, né? E eles não prevaleceram. E Satanás foi precipitado, como nós vimos anteriormente. Só que a Bíblia fala em Apocalipse 27 a 10, qual será o fim de Satanás? Acabando-se os 1000 anos, então Jesus volta, a segunda vinda. Jesus ressuscita quem? Os que morreram crendo nele. E eles juntos que estavam vivos, Jesus o quê? Nos transforma, no abrir, piscar de olhos, nós vamos para onde? O céu está com Jesus durante 1000 anos.
Diz que depois de 1000 anos, né, durante esses 1000 anos, o que aconteceu com os ímpios? Eles estavam mortos. E aqueles que estavam vivos quando Jesus volta, eles morrem e esperam 1000 anos. Depois de 1000 anos, Jesus ressuscita os ímpios. E aí Satanás sai para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então aqui diz, né, que a terra, né, tem uma limitação. Quem são esses? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para juntar em batalha. Então Satanás forma um grande exército. Nesse exército ele vai tentar o quê? Invadir, né, a cidade santa. E a Bíblia diz, né, que subiram sobre a largura da terra, montaram o exército, produziram armas, né, cercaram o Arraial dos Santos e a cidade amada, cercaram Jerusalém, né? E aí Deus diz, ó, agora acabou, basta. Deus faz o quê? Descer fogo e fogo do céu e os devorar. Então Satanás vai fazer isso, né? Tentar invadir, motivar as pessoas para estar junto com ele, mas ele vai se perder no final. E diz que o diabo que os enganava, então Satanás, né, que tinha enganado as pessoas, foi lançado também no lago de fogo e enxofre. Que lago de fogo e enxofre é esse? A Bíblia fala em Apocalipse 20, 14, 15, que é o que? A segunda morte. Então eles foram mortos de fato, a segunda morte. E onde vão estar o quê? A besta e o falso profeta. Então as pessoas que seguiram a besta e seguiram o falso profeta também vão morrer, estar mortos. Não vão sobreviver. Dia e noite, né? Eles cantavam, né? Dia e noite serão atormentados para todo sempre. Então, que todo sempre é esse? Alguns pensam que todo sempre é eterno. Não, todo sempre enquanto você existir. Enquanto você existir, você vai sendo o quê? Você vai sendo, né, consumido. Apocalipse 20, 14, 15 diz assim: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E o que é o lago de fogo? A segunda morte. Então, a Bíblia vai explicar para nós qual é a situação. E diz o quê? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, as pessoas que não aceitaram Jesus, elas nem vão passar por revista, elas já estão condenadas. Então, o plano original de Deus é o que? Deus habitar conosco, no nosso meio. E aqui nós vemos, né, a representação, como é que o povo, né, as tribos se reuniam, né, ao redor do tabernáculo, e elas também se moviam, né, para que pudesse se deslocar dentro, né, aqui, né, nesse exército que era formado. Então tem aqui os filhos de Israel, segunda ordem de marcha, partiram dos exércitos sinais. Então Deus é um Deus de ordem. E a nuvem parou nos exércitos de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem de Deus, né, por intermédio de Moisés. Primeiramente, quem parte sempre é o quê? Judá. Bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo seus exércitos. Então, Judá estava junto com quem? Com Zebulon e Issacar. E diz que depois, né, desarmaram, né, as pessoas, né, começaram a se deslocar, vieram, né, desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson, os filhos de Merari, são os levitas, né, levaram o tabernáculo. Depois partiu a bandeira de arraial de Rubem. Então, Rubem é quem seguia na sequência, né? Rubem, né? Ali embaixo, você está vendo ali embaixo. E seus exércitos. Então partiram os cotistas, né, os coatitas, né, levando o santuário. Então, os carregadores do templo, né, também tinham importância. E aí diz o quê? Outros levantaram o tabernáculo enquanto esses vinham. Depois partiu o quê? A bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. Então, Deus é um Deus de ordem, meus irmãos. Nessa multidão de pessoas existia uma organização que preservou a maior parte deles. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo seus exércitos. Números, né, 10, 20, 21 explica. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Davi, fechando todos os arraiais segundo seu exército. Então, mais detalhes nós podemos ver que João viu a cidade santa. Né? Deus deu uma visão para ele da cidade santa. E tinha a glória, né, a cidade, a glória de Deus, né? E mostrou que a grande cidade, Santa Jerusalém, descia de Deus, né, igual a descia de Deus, né, do céu para a terra. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante ao que é uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Né? Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas. Então, será que fica essas portas, né?
que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, Deus colocou todos nós salvos, vamos estar fazendo parte de uma das tribos dos filhos de Israel. Então, diz que no lado oriente havia 3 portas, no lado norte 3 portas, no lado sul 3 portas e no lado poente 3 portas. E diz que o muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele o nome dos 12 apóstolos. Jesus prometeu que eles seriam grandes líderes. E aí diz aqui que as 12 portas eram de pérolas. E podemos ver ó, que tinha jaspe, safira, né? Calcedônia, esmeralda, né? Sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio. Né? Então, nós podemos ver que o plano de Deus original, Satanás tentou atrapalhar, mas Deus não vai deixar que se atrapalhe. Apocalipse 22, 3 e 4 diz que ali, né, quando Deus restaurar todas as coisas, não haverá o quê? Maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então, aqui nós podemos ver que o Cordeiro também tem trono. E seus servos servirão. Quem são os servos dele? Nós. São aqueles que seguem a Deus, que seguem a Jesus, são servos. E verão o seu rosto e nas suas testa estará o quê? O seu nome. Então, nós vamos, né, ter condições, né, de estar com Jesus no céu. Não haverá mais maldição. Nós vamos viver uma vida plena e uma vida perfeita, né, de acordo com Deus planejou. Espero que você escolha esse caminho também. Eu já escolhi o meu. Que Deus te dê um bom fim de semana, que começa quando? No pôr do sol da sexta, o sábado começa, ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.